Olá, queridos ouvintes da Rádio BCN, sejam bem-vindos a mais um programa aqui da Lobos, seu programa sobre educação financeira, finanças de uma maneira geral e assuntos que fazem diferença para o seu bolso e para o seu dinheiro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Medeiros, sou economista por formação e sempre aqui do meu lado este homem de suéter, que o nome dele é João, sobrenome é Suéter. Se você acompanha no YouTube sabe disso, João Vitor Miranda. Essa aí, sem dúvidas, foi uma das apresentações mais criativas que você fez pra mim até hoje. Depois de não sei quantos programas, né? Solta uma dessa. Exatamente. Mas, surpreendentemente, meu sobrenome não é Suéter, porque eu sou João Vitor Miranda e sou graduando em Ciências Contábeis. Isso aí, João. E, João, seguindo uma tendência que é bem típica de youtuber, né? Youtuber adora fazer esse tipo de coisa. Eu não sei se quando você era mais novo, assim, no início da adolescência, pelo menos eu acho que no meu caso era no início da adolescência, que tinha aqueles canal do YouTube que o cara fazia uma animação de um quadro negro, assim, escrevendo com giz, só que era animação, não era de verdade, fazendo lista de 5 coisas. Ah, sim. Os 5 qualquer coisa, e tinham outros canais parecidos com esse. Qualquer coisa lá, os caras inventavam 5 qualquer coisa. Um top 5 genérico 2.0, a esse você tem que assistir. Exatamente. E como a gente segue tendência, né? Aqui, afinal é típico de quem faz conteúdo, a gente trouxe uma listinha aqui também de 5 coisas para falar com vocês aqui hoje relacionados a finanças, mais especificamente 5 coisas que você não deveria fazer, né? Pensando no seu dinheiro, pensando principalmente no seu futuro. Exatamente, são 5 hábitos financeiros que os brasileiros têm de uma forma geral. E eu tenho uma notícia ruim, porque a maioria deles não é bom, na verdade. Acho que todos os que a gente vai tratar aqui no vídeo não são positivos. E infelizmente eu acredito que muitos dos ouvintes vão se identificar um pouco, nem que seja com algum dos temas por aqui. E sem dúvida. E como já é de praxe, João, comece com o primeiro tema para a gente. Olha, isso inclusive já foi tema de um vídeo que eu fiz lá no nosso canal do YouTube, que na época eu intitulei como o maior erro financeiro que uma pessoa pode ter, o maior mico que ele pode cometer nas finanças, que é não pensar na aposentadoria. É verdade, é verdade. E, sobretudo, aqui no Brasil, a gente ainda tem muito essa cultura, né? Muito pensando na aposentadoria pública. Eu vou trabalhar aqui tranquilamente e no final eu vou ter ali o meu sustento. Só que uma coisa que é clássica, que todo mundo já sabe, é que se você contar com aposentadoria pública, o seu salário não vai ser o mesmo, né? A não ser, Leis mudam, né? A todo leis mudam, momento. a não ser alguns casos específicos de servidor público, mas também no caso de servidor público, como o João já falou que várias vezes e eu também, não existe estabilidade, Essa né? frase linda aí que assusta muita gente. Sem dúvida nenhuma. E aproveitando esse tópico que o nosso querido João introduziu aqui, eu trouxe até um exercício de reflexão interessante aqui para você que liga o Gabrielzinho das vídeo. planilhas. Gabrielzinho das planilhas, olha só, você é o cara do suéter, eu sou o cara das planilhas, que coisa, hein? Isso que eu chamo de um time completo. Então, meu querido ouvinte, pense o seguinte: você aí que trabalha, você aí que contribui para o INSS, aliás, contribui, né, de Uhum. maneira livre e espontânea, né, com o Sim, coração aberto, sem dúvida nenhuma. A gente fez um pequeno exercício aqui para você entender o peso de você pensar no seu futuro, considerando um salário mínimo, para ficar mais fácil, mas essa ideia aqui se aplica a qualquer salário que seja que você receba aí, que contribua para o seu então, INSS. nesse exemplo, seria alguém que quer se aposentar ganhando um salário mínimo ali para se manter. Exatamente, João. Mas também vale para quem ganha 2, 3, 4, 5, 6. E, João, vamos pensar o seguinte cenário aqui. Imagine que a gente tem algum tipo de investimento aí, alguma carteira de investimento que renda 8% ao ano. Exatamente. O importante nesse exemplo aqui é a taxa, é quanto que É, você vai conseguir no final. exatamente. Não estamos recomendando nenhum produto, é apenas um cenário hipotético aqui. Vamos supor que os seus investimentos estejam rendendo 8% ao ano, certo? João, se os seus investimentos rendem 8% ao ano, considerando o cenário atual com um salário mínimo de R$ 1.100,
quanto é que você precisaria ter acumulado para que, com um rendimento de 8%, você recebesse um salário mínimo por mês? O montante final dessa conta aí vão dar R$ 165.000. Bacana. Então, se você tem aí R$ 165.000, já pode pensar nessa possibilidade. Mas isso aqui assusta as pessoas, né, Gabriel? Pô, R$ 165.000 pode, assim, ser fora da realidade de alguns dos nossos ouvintes. Ele pode pensar, eu não tenho esse dinheiro hoje em dia e eu não sei como juntar esse dinheiro, quanto eu preciso guardar. Será que eu preciso guardar uma parte considerável do meu salário, 20, 30, 40% para atingir isso? Como é que funciona isso aí? Pois é. Quanto tempo em média que o brasileiro gasta para aposentar considerando a legislação atual? Exatamente 35 anos. Beleza, então vamos considerar que 35 anos, né? A gente sabe que esse número aí pode variar, porque a questão do sistema de pontuação da Previdência e tudo Uhum. mais, tem toda aquela coisa lá. Mas beleza, vamos pensar em 35 anos. É claro que você pode pensar que assim, mas o salário mínimo hoje é R$ 1.100, no futuro ele vai ser maior, tem a questão da inflação, tudo bem, a gente sabe disso. Mas também, à medida que o salário mínimo aumenta, a sua contribuição também aumenta, porque ela é um percentual sobre o salário mínimo. Uhum. Então, por conta disso, a gente vai considerar o salário mínimo de hoje como se daqui a 35 anos ainda fosse o mesmo salário mínimo. Mas a gente sabe que as contribuições e o salário seriam reajustadas ali. Bom, João, considerando esse cenário, a pessoa precisaria investir por mês durante 35 anos a bagatela de R$ 77. Imagino que talvez você tenha pensado, não você, né, João, mas talvez o ouvinte tenha pensado que é um valor muito maior do que isso, mas na verdade é R$ 77 mesmo. E, João, R$ 77, quanto que isso dá de porcentagem em relação ao salário? 7%. Olha que coisa, hein? Então, 7% que você guarda aí, você está garantindo a sua aposentadoria com um salário mínimo. Agora a gente deixou isso aqui muito mais palpável, né? Agora, as pessoas de início podem pensar, R$ 165.000 é muito difícil de juntar, mas 77 dá, não dá? Exatamente. E olha só, dependendo de quanto você ganha, você pode estar pagando ali 11% de INSS, vai, Uhum. fora o que o seu empregador paga, e sem contar que na aposentadoria pública o seu salário vai sendo defasado ao longo do tempo. Aqui na sua carteira você tem a opção de ter a correção da inflação. É claro, você tem a opção de virar para o seu empregador, João, e falar com ele assim, não quero mais pagar o INSS? Ou não paga aí não, paga pros outros funcionários e pra mim não, Para tá? mim você deixa. Olha, não. Infelizmente não. Mas eu vou pegar o mesmo dinheiro do INSS, eu vou investir, eu juro pro governo ali que eu vou fazer isso certinho, fica tranquilo, eu não vou ficar sem aposentadoria não. Confia. Confia. Não vai dar, né? Não Não vai vai dar. funcionar. Mas a ideia nossa também nem é falar sobre isso. A ideia é pensar o seguinte: beleza, talvez você tenha 7% do seu salário a mais para guardar, 8%, 9%. Então você poderia ter uma aposentadoria muito mais tranquila. Qual que é o nosso ponto aqui? Supondo esse salário aqui de R$ 1.100, que é um salário bem baixo, mas apenas para que vocês entendam, a pessoa precisaria guardar R$ 77 por mês para na aposentadoria dela ter mais um salário. E muitas vezes você gasta R$ 77 em um dia, Uhum. ali comendo um hambúrguer numa lanchonete. E às vezes, eu estou falando para você parar de comer hambúrguer? Não. Mas às vezes, se você sai 4 vezes por mês e gasta esse valor, às vezes, se uma vez por mês que você deixar de sair, você está garantindo que você vai ter uma aposentadoria mais tranquila lá na frente, até porque a gente sabe que a gente vai ficando mais velho, vai aparecendo doença, imprevisto e tudo mais, não é verdade, João? Mas, Gabriel, uma coisa que também é muito comum do brasileiro é ele falar: não, mas eu não vou juntar dinheiro, não. Eu confio no INSS, esse tipo de coisa, mas eu tenho a minha forma de me aposentar. Sabe o que eu vou fazer? Ah, Eu vou comprar imóveis. Aí eu boto tudo para alugar e pronto, eu tenho minha aposentadoria por ali. é verdade, né? É verdade. Vou comprar um bairro inteiro e tá tudo certo. E aí, João, será que é uma boa ideia? Esse aqui, eu acho que só por estar nesse podcast, eu acho que os ouvintes, quem sabe, saibam
Mas esse já é o nosso segundo ponto, que o brasileiro imobiliza muito o seu dinheiro. Todo mundo conhece aquele seu tio que não pode ver ali uma quantia maior parada na conta, ou ver alguma promoção de algum prédio financiado, algum apartamento financiado que cabe no bolso, que ele pensa, ah não, isso aí eu vou comprar, depois eu alugo, depois isso aqui é patrimônio e não sei o quê. Isso aí, com certeza, é um dos hábitos mais comuns do brasileiro quando ele pensa em finanças. Porque ele pensa exatamente no investimento. Para ele, investimentos tem que ser uma coisa palpável, física, que ele vê, tá ali o Encosta prédio. a mão ali, né, e tudo mais. Mas qual que é o problema disso tudo? Até agora parece uma coisa muito boa. É verdade, é verdade. E primeiro de tudo, a gente não está dizendo que investir em imóveis seja algo ruim. Exatamente. Depende da situação, depende do imóvel, enfim, uma série de coisas que vai Depende da iniciar. pessoa, porque tem muita gente que é especialista nessa área, então ele É, vai se dar muito exatamente. bem. A pessoa ganha dinheiro comprando, vendendo, alugando, enfim. A questão é justamente relacionada com um dos tópicos que a gente vai falar depois. Que você vai colocar todo o seu dinheiro em imóveis. Imagina a situação, se você tiver uma emergência, imagina se você precisar do dinheiro na última hora, assim, e assim, você às vezes acaba ficando numa situação onde você tem muito patrimônio, mas todo o patrimônio está numa parede de concreto e você não tem um dinheiro à disposição quando precisar. Sem contar o risco relacionado a isso, porque você está se expondo apenas ao mercado de imóveis e Uhum. em todos os mercados você tem um risco. No caso de mercado de imóveis, você pode levar um calote, de repente a sua casa pode ser destruída, né? Não sei, bate um caminhão lá na parede, derruba a casa, o prédio, né? Enfim, aí tem toda a questão de a pessoa que tem seguro disso daí e tudo mais, mas você não tem uma liquidez, você não tem uma disponibilidade daquele dinheiro caso você precise, se você colocar todos eles em imóveis, além do fato de que a gente sabe que em alguns casos a pessoa acaba pegando um imóvel, às vezes numa área que não é tão valorizada, né, João? Às Uhum. vezes um imóvel que não está tão bom e a rentabilidade, o dinheiro que ela ganha ali não é algo que vá compensar no final das Eu contas. vejo isso muito acontecer com pessoas que não são especialistas na área, porque tem aquela pessoa que ou é do ramo imobiliário, ou tem um conhecimento grande por causa de alguma coisa de família, que já conhece realmente muito bem como negociar imóveis, e essa pessoa costuma se dar bem, de uma forma geral. Sem dúvida. Ele, porque é o trabalho dele aquilo ali. Mas tem muita gente que compra imóvel sem ter conhecimento na área, com a cabeça de investir, pensando em fazer um investimento. E hoje em dia tem muitos prédios, esse tipo de coisa, que se vendem desta forma, muitos imóveis que estão se vendendo como investimentos. E essa pessoa não tem conhecimento, ela não tem know-how naquilo ali, e a chance dela acabar fazendo alguma coisa errada é muito grande. Sem dúvida nenhuma, sem contar que às vezes a pessoa ela acaba construindo um imóvel, aí muito mais no caso da construção do que na compra, sem necessariamente saber se vai ter demanda por aquele imóvel, né? E Uhum. aí às vezes pode o imóvel ficar vazio e a pessoa não vai receber o aluguel, vai ter contas para pagar e tudo mais. Então, resumo da história: quer investir em imóveis, invista, é importante ter isso na sua carteira, mas saiba aonde você está investindo, veja se de fato compensa investir em imóvel físico ou Uhum. usar alguns outros tipos de investimentos que são relacionados ao mercado imobiliário e não coloque todo o seu dinheiro lá. Não é verdade, João? E por falar em não colocar todo o seu dinheiro lá, o próximo tópico da nossa lista de 5 coisas é justamente não coloque todos os ovos na mesma cesta. Essa é uma máxima muito repetida pelo mercado financeiro, né? Qualquer página de Instagram sobre finanças, canal do YouTube, eles falam isso. Ah, não coloque todos os ovos na mesma cesta. A diversificação, essa palavra grande e bonitinha, é muito importante, esse tipo de coisa. Mas vamos sair um pouco desse padrão. Vamos elevar um pouco o nível aqui para a gente pensar por quê. Qual é o motivo de você não poder colocar todos os ovos na mesma cesta, porque eu vou jogar uma provocação para você. Isso é uma coisa que eu já escutei. A pessoa fala: "Ah, tudo bem, eu tenho investimento para todo lado, diversificado, vários setores e não sei o quê. Mas se um desses setores despontar, eu não vou surfar nessa onda por completo, porque, por exemplo, só 10% do meu patrimônio está alocado naquele investimento ali.
e o resto está espalhado, investimentos que estão dando uma menor rentabilidade. Então eu estou perdendo porque eu não peguei essa alta gigantesca que um ativo X teve. Sem dúvida. Aí a pessoa vai pela ganância, né? A Uhum. ganância muitas vezes é a armadilha do investidor. Mas eu também já ouvi muitas vezes esse argumento, João. A primeira coisa que passa na cabeça é o seguinte: quando você pensa num ativo ali que você compra, seja um investimento financeiro, ou qualquer outro tipo de investimento, em geral a gente tem uma regra que é o seguinte: para baixo o limite é o chão, para É. cima o limite não existe, né? Afinal de contas, se você for descendo na Terra, tem um limite que é o núcleo da Terra, e a gente sabe que a gente não consegue passar nem da crosta. Agora, para cima, você vai, né? Vai subindo aí. Para quem gosta de temas espaciais aí, sonda Voyager que eu diga, né? Baita referência aí Famoso ao infinito e além. ao infinito e além, querido Buzz Lightyear. Então, é o seguinte, basicamente é muito simples, né? Se para cima não tem limite e para baixo tem, eu ponho um pequeno pedaço dos meus investimentos em determinado ativo, então, se der errado, o máximo que eu posso perder, nesse caso, seria o que eu investi naquele ativo. Se ele subir, não tem limite. Então, se ele sobe muito, eu não preciso ter um grande pedaço da minha carteira lá para ganhar muito dinheiro. Afinal de Uhum. contas, ele pode subir infinitamente. E eu vou ganhar muito no final das contas. Agora, se eu coloco tudo nele e ele vai para baixo, a minha carteira pode chegar no zero, né, João? Exatamente. Tem um fator sorte que está envolvido nisso aí, porque, tá bom, as pessoas argumentam que elas podem encontrar esse investimento X que vai despontar e render muito. Mas e se você não encontrar? E se você ficou alocado em um único ativo e ele não tem o rendimento que você esperava, que ia ser exorbitante, e simplesmente você não tem a rentabilidade que você estava buscando? É verdade, porque aí é ter bola de cristal, né? Exatamente. Então, confiar nessa situação aí, a gente. Se você realmente tiver essa habilidade, por favor, deixe seu contato aqui nos comentários que eu quero conversar com você, para você me ajudar a fazer alguma previsão. Mas, enfim, a dica é basicamente essa. é, Separe e, acima de tudo, entenda que diversificação é diversificar entre setores e Uhum. não entre ativos. Às vezes, algum investidor, ele, por exemplo, pensando no mercado da bolsa, ele vai colocar o dinheiro dele em várias ações que são do mesmo setor. Né? E Uhum. aí não adianta muita coisa, né, no final das contas. É aquela história, né? Se você tem sandália, chinelo e tênis, então você está diversificado em três tipos de calçado. Se você compra várias marcas de tênis diferentes, você está diversificado em vários tipos de calçado? Não, são todos tênis do mesmo jeito. Então você não diversificou absolutamente nada. É o mesmo caso da pessoa que investe em imóveis e fala: não, eu estou diversificado. Eu tenho um imóvel na minha cidade, um imóvel na cidade vizinha, um imóvel no exterior, um imóvel em outro país e em outros estados, enfim. Mas, na verdade, no final, você está 100% exposto ao mercado imobiliário. Sim, a menos que a sua estratégia envolva diversificação entre regiões, mas aí você tem que estar ciente do que você está fazendo nesse caso, sabendo que tem alguma lógica por trás disso daí, né, João? Exatamente, uma operação bem mais complexa. É verdade. E o nosso próximo tema, que inclusive é um dos motivos pelo qual as pessoas às vezes têm um pouco de receio de investir, e talvez é um dos motivos que também motive as pessoas a diversificar. Então, ou seja, tem um lado bom e tem um lado ruim disso, que é justamente o medo do sistema financeiro como um todo. E aqui não somente falando de investimentos, mas falando de qualquer coisa relacionada ao sistema financeiro, né, João? Quantas pessoas você não conhece que morrem de medo de cartão de crédito? Eu acho que esse aí é um dos maiores vilões que existe no sistema financeiro. Todo mundo fala: não, eu não tenho cartão de crédito. Cartão de crédito é muito perigoso. Isso aí gera uma dívida e não sei o quê. E, na verdade, essas pessoas que têm esse medo, que abominam o cartão, muitas vezes eles estão perdendo a oportunidade de ter algumas vantagens que eles teriam se eles tivessem um cartão e soubessem usar ele da forma certa. Com certeza. Essa história do cartão a gente até falou aqui algumas vezes. Uhum. É um assunto bem recorrente. E assim como o João observou no início, a questão do medo da dívida e tudo mais está mais relacionado ao pensamento da pessoa do que a ferramenta cartão de crédito em si,
e às vezes a pessoa acaba culpando o cartão por conta disso, né? Isso me lembra até o querido professor de geografia na época do preparatório do vestibular, que ele falava cartões de crédito, espada ninja, sai passando o cartão para todo lado, assim. Então, no final das contas, é preciso trabalhar essa conscientização, essa consciência mesmo de como usar o cartão de maneira correta, como fazer ele trabalhar a seu favor. E isso também se aplica não somente a cartão, mas também a investimentos, né, João? Também Exatamente. a banco digital, enfim, Corretoras de valores corretores de imobiliários. Tem muita valores. gente que, não abro conta em corretora não. Por quê? Porque eu não conheço, não vi onde é a sede, não sei, tenho medo, receio, o que eles vão fazer com o meu dinheiro, né? Tem muito essa conversa aí. Na verdade, ela se baseia em desconhecimento. É porque a pessoa não sabe como aquilo funciona, não sabe que existem pesados órgãos de regulação, que todas as corretoras seguem normas muito estritas, esse tipo de coisa, e que não é festa, que não é, eu vou colocar meu dinheiro, eles vão fazer o que quiser com ele. Sim, com certeza. E a questão da desconfiança da pessoa é extremamente importante para que ela possa investir, para que ela possa usar cartão de crédito e ter conta bancária em locais que realmente são confiáveis. É Uhum. importante que ela tenha desconfiança, é importante que ela seja cética, mas existe a diferença do desacreditado para o cético, né? A pessoa precisa procurar informação, procurar saber se é verdade e não simplesmente penalizar e rejeitar e deixar de lado de cara, assim, sem saber o motivo. Tanto a desconfiança é importante que, por algumas pessoas não serem desconfiadas, é que existem pirâmides, é que existem esquemas financeiros e golpes que as pessoas caem. Mas, acima de tudo, é importante você ter, eu diria até um método de você verificar se aquilo ali que está sendo apresentado para você de fato é coerente e de fato é real. Como a gente até falou que algumas vezes relacionado a corretoras, a bancos e tudo mais, você tem os sites governamentais ali, onde você consegue constar para ver se aquela instituição, se aquela pessoa que está se apresentando para você, ela realmente age conforme a lei ou se é algum tipo de golpe ou algo do tipo. Essa sua fala me lembrou até nosso episódio aqui com o saudoso Mind Infinity, que ele comentou o assunto de as pessoas são desconfiadas com coisa boa, com coisa ruim muitas vezes elas não são. A pessoa, quando ela vê uma corretora, quando ela vê um cartão de crédito, ela fica desconfiada. Mas muitas vezes, quando ela vê alguém prometendo que ela vai ter 100% de rendimentos em um mês, ele fala: não, isso aí é real, nesse eu confio. É, exato. Às vezes a gente tende a ir para o 8 ou 80, né? Uhum. Eu diria que, aliás, me perdoe se tiver algum psicólogo vendo esse programa, mas eu diria que dá para fazer até uma analogia meio grotesca com um trauma. Porque, assim, Uhum. é aquela pessoa, ela vai e está muito aberta para uma situação, não desconfia, tudo mais, vivencia aquilo dali, às vezes quebra a cara, aí Uhum. fica traumatizada. Aí quando ela fica traumatizada, ela não consegue mais viver uma situação daquele tipo. Né? Aposto que você, João, que você é ouvinte aí, conhece alguém assim na situação, falar, não, eu não faço isso daqui porque eu tenho trauma, uma vez eu fiz no passado e deu errado. Isso me lembra de alguma coisa e pra mim não dá. Não dá. Então ou é 8 ou 80. Falando aqui de finanças, é exatamente a mesma coisa, né? Então você não pode ser nem a pessoa extremamente aberta que não desconfia de nada, e nem a pessoa que, por conta de, nesse caso, algum trauma, algum golpe, se fecha de E tudo rejeita e tudo e tudo é rejeita tudo. ruim. É exatamente porque no final das contas a gente tem várias boas oportunidades e quando você se fecha, você perde as boas oportunidades. Aliás, chegou no final aqui agora, eu realmente comecei a misturar psicologia com finanças, né? E agora, uma coisa que eu comentei sobre, até brinquei aqui, 100% de rentabilidade em um mês. Eu acho que isso já está relacionado com o nosso próximo tema, que é a busca de retornos rápidos e muito expressivos. Eu sempre brinco assim com as pessoas que tem gente que trabalha 30, 40 anos na vida e vai juntando um dinheirinho aos poucos, vai gradativamente aumentando o seu salário, aumentando a qualidade de vida, mas quando pensa em investimentos, fala: tá bom, vou começar a investir e eu quero ficar rico no mês que vem. Eu trabalhei 40 anos e eu ainda não cheguei no nível financeiro que eu queria, mas com um mês de investimentos eu vou fazer isso. Vai pela ganância, né? A gente até falou de ganância no princípio, e aí a pessoa ela quer tanto aquele dinheiro
que ela fica aberta a cair em golpe, que às vezes ela vai meio que desligar esse senso crítico que a gente acabou de falar e vai ser o 8 do 8 ao 80, né? Qualquer coisa que me oferecer tá valendo. Assim como o João falou, né? Pô, se você demorou anos da sua vida para juntar aquilo, por que você acha que da noite para o dia vai acontecer algo bom assim e tudo E você vai mais? multiplicar aquilo ali de uma hora para outra. Sem dúvida nenhuma. E olha só, às vezes, quando a gente passa por crises, coisas do tipo, eu sinto que isso ainda fica mais forte. Por Uhum. exemplo, quando a gente pensa no ano passado, a gente sabe que teve ali o ápice da pandemia. A gente sabe que, por exemplo, pensando no mercado de ações, várias ações caíram de preço, né? A Uhum. bolsa despencou e depois ela voltou a subir e muitas empresas subiram. Isso é um fato que aconteceu. Só que a gente sabe também que muita gente começou a investir na bolsa quando teve a queda, com aquele discurso assim, tudo que cai sobe, né? E de fato subiu em muitos casos. E aí, às vezes, a pessoa, em 3 meses, ela teve retorno de 50, 60, 70, 80% em algum ativo que ela investiu. E aí que vem a armadilha, porque nesse caso é algo legal, não é um golpe, é uma oscilação de preço que aconteceu. Só que ela começa a achar que aquilo é a realidade do mercado todo dia. Ele pegou ali uma situação atípica, né, que acontece Exatamente. uma vez a cada 10, 15, 20, 30 anos, e ele quer ter aquela rentabilidade para sempre. Ele acha que se ele teve ali 30% em um mês, ele vai ter para o resto da vida dele, e em pouco tempo ele se torna bilionário. Com certeza. E aí, nesse meio, que começa, inclusive, a surgir pessoas que se aproveitam dessa situação. Porque você imagina, alguém desavisado, alguém que não sabe do assunto, vai lá, comprou ações de uma empresa, de outra, todas aquelas empresas começaram a subir e aquele mercado é um mercado legal, pensa, pô, isso daqui é bom demais. O Uhum. preço sobe sem parar, eu coloco dinheiro aqui, 3 meses depois estou ganhando 50%. Vou vender minha casa e colocar o dinheiro aqui. E aí aparecem os vendedores de sonho, né? Chega a galera lá e fala, ó, tá vendo? O mercado tá bombando. Eu sei, João, da próxima ação que vai subir 225% em uma semana. Uhum. Arrasta para cima aqui que eu vou te mostrar no meu treinamento 100% online, 100% gratuito que vai rolar no YouTube no final de outubro. Até parece que eu fiz uma propaganda real Nossa, aqui, né? por um segundo eu acreditei. Você já estava se inscrevendo lá. Ou é aquela coisa assim, o mercado subiu, o mercado normalizou e começou a trazer rendimentos normais, rendimentos comuns, ora positivos, ora negativos, como funciona o mercado financeiro. Aí essa pessoa que teve ótimos rendimentos fala: "Ah, esse negócio de bolsa, esse negócio de mercado financeiro tá dando dinheiro mais não. Isso aí acabou já foi. Vou procurar outra coisa." Aí que ele cai num golpe. Aí ele vai procurar coisas que têm rendimento muito expressivo e vai estar extremamente suscetível a ser passado para trás. Isso, e até pensando mesmo no mercado legal, na ganância, a gente tem o famoso efeito manada, Uhum. né? É importante a gente saber o seguinte: qualquer investimento de bolsa, seja lá o que for, pode subir, pode cair. E assim, a gente fala que o mercado faz o que quiser, né? Nenhuma alta é infinita, né? Nenhuma alta infinita. Recentemente mesmo, a bolsa de valores subiu, assim, subiu bastante, depois começou a ter uma queda. Então, assim, imagino que teve pessoas que compraram lá em cima pensando, isso aqui vai subir sem parar, começou a cair e aí a pessoa desesperou, Porque agora vai cair sem parar também. vai cair sem parar também. Às vezes vendeu tudo que tinha comprado, pode ter tido um prejuízo e assim, a bolsa pode continuar caindo, pode voltar a subir de novo e aí quem vendeu vai passar raiva ou quem não vendeu vai pensar, olha, eu sou especialista, tá vendo? Ela caiu, mas subiu de novo, agora eu vou ganhar dinheiro. Então assim, todos os cenários podem acontecer, né? No final das contas, os analistas de mercado, aí, eles têm os estudos que fazem tudo mais. A gente não, né? Quem é analista de mercado faz as previsões, mas nada é 100% certo. Uhum. Quem é analista mesmo fala isso, né? Eu tô fazendo aqui uma recomendação, mas isso daqui não é 100% confiável. Pode dar certo, pode dar errado. E isso não acontece só com pessoas que não são instruídas, com pessoas que não têm conhecimento. Tem muita gente que
tem conhecimento e acaba perdendo dinheiro por causa desse tipo de coisa. Muitas vezes as pessoas assumem riscos desmedidos, porque, via de regra no mercado financeiro, quanto maior o risco, o potencial de ganho é maior. Da mesma forma que o potencial de perda também é maior, só que eles não consideram essa segunda opção. Eles pensam, então eu vou tomar muito risco aqui, eu vou expor muito meu patrimônio a coisas muito arriscadas, porque assim eu vou ganhar muito dinheiro. E isso não é verdade. Mas, João, a gente já está chegando para o final desse programa e desde já eu queria dizer para o nosso querido ouvinte, para quem está acompanhando a gente aí, que eu espero que essa lista de 5 coisas aqui traga algum pensamento, alguma ideia para vocês pensarem de uma maneira, digamos assim, mais racional nos seus investimentos, na sua aposentadoria e tudo mais. E, João, como é de praxe, faça as honras aí do nosso querido encerramento do programa. Eu conto com a presença de todos vocês todas as sextas-feiras, 1h30 da tarde, aqui na Rádio BCN, para escutar o nosso programa. Você pode escutar pelo site radiobcn.com.br ou pelo aplicativo mobile disponível tanto para iOS quanto para Android. Não deixe de conferir também o podcast gravado, ou seja, o episódio esse daqui após a transmissão na rádio, no portal BCN, no site, na nossa aba lá do programa Lobos Ensina, ou também nos agregadores de podcast, pesquisando pelo nome do nosso programa e o episódio que você deseja ouvir, incluindo esse daqui. E compartilhe com algum amigo que você acha que precisa saber dessas 5 dicas também. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, agradeço a sua audiência aqui, deixa aquele like, se inscreve aí e estaremos juntos em breve novamente. Desejo um excelente fim de semana para você que está escutando a gente na sexta-feira ou próximo de algum outro fim de semana, né? Se você está escutando esse programa pelo podcast, aproveite, descanse, faça o que te faz bem, o que te faz feliz. A gente se vê na semana que vem, como o João falou. Um grande abraço para todos vocês e tchau!